Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fernando. Estamos hoje dando continuidades à nossa série de videoaulas sobre seletores avançados. Então, na aula passada, nós fizemos uma introdução, expliquei para vocês como que funcionam os seletores condicionais e o seletor adjacente. Nós construímos esse código aqui ontem, né? Formatamos o input, nós escondemos o input, criamos e formatamos a label condicionalmente, de forma que quando ela está marcada, ela fica vermelha, e quando ela está quando o mouse está sobre, ela fica verde. Então, hoje nós vamos dar continuidade a essa série, fazendo animações condicionais usando CSS3. O que consiste em animações condicionais? Nós vamos usar a propriedade Transition do CSS3 para criar uma animação. Só que essa animação só vai acontecer quando um seletor condicional for ativado, certo? Então a animação que nós vamos fazer hoje é essa daqui. Tá vendo esse cabeçalho da nave? Então, esse cabeçalho da nave, na verdade, é o mesmo botão que está com esse sinozinho aqui. Então, sendo assim, nós temos um botão que vai se tornar um cabeçalho, certo? Então, esse aqui é o resultado final da aula de hoje, olha. Nós vamos criar dois botões. Floating button. Nós temos aqui na documentação do material. Cadê? Aqui, ó. Floating action button. Esse botão redondinho. E nós vamos criar esse float action button para fazer esse efeito de quando você marca um rádio, ele abre, quando você fecha, ele fecha, certo? Então vamos agora voltar ao nosso CSS, continuar de onde paramos ontem. Então nós paramos ontem, nós tínhamos aqui dois inputs, certo? E cada um deles seguido por um label, que na verdade os inputs aqui, eles ficam escondidos. Nós colocamos o input para ficar escondido, e os labels aqui foram estilizados com a propriedade background color, certo? Nós fizemos isso usando o seletor adjacente e seletores condicionais hover, focus, checked e disable, ok? Então hoje nós vamos dar continuidade. Primeira coisa que nós vamos fazer hoje, nós vamos atribuir classes a esses inputs para que eles não fiquem soltos, né? Para a gente não usar as propriedades em cima do elemento direto. Nós vamos usar classes para poder classificar esses elementos. Então a primeira classe que nós vamos criar é IMPT. Hidden. Então esse IMPT Hidden, nós vamos aplicar ele, vamos substituir pelo esse input que está sozinho aqui. Vamos botar o IMPT Hidden aqui, ok? Vamos atualizar. Olha só, você viu que o que estava com IMPT Hidden marcado, ele não está aparecendo, e o outro já está aqui aparecendo marcado. Mas quando funciona, né? Esse efeito, para quem não assistiu a última videoaula, é o efeito que o Hidden ele faz, que é de jogar uma margem negativa de 20 pixels e o opacity de 0 para ele ficar totalmente transparente e não ter problema de compatibilidade com o navegador, já que o display none ele causa problemas com alguns navegadores, certo? Essa é a primeira classe que nós criamos, e agora vamos criar outra classe chamada IMPT BTN, que é justamente a classe que vai formatar um BTN, certo? Então vamos aqui, não fez nada. Vamos botar a IMPT BTN, nós vamos colocar nesses inputs aqui, ó.
Vamos substituir todos esses inputs por IMPT-BTN. Certo? Então, ponto IMPT-BTN. Aqui também, IMPT-BTN. E IMPT-BTN. IMPT-BTN. E aqui também nós vamos colocar IMPT-BTN, certo? Então você vai ver que o primeiro está estilizado e o segundo não está. Ok? Então para deixar os dois estilizados, a gente vai copiar essa classe aqui, esse classes aqui, para o outro RadioButton aqui. Ok? Então nós já temos os nossos dois RadioButtons. Não mudou nada, mas pelo menos agora nós dividimos em classes. Ok? Beleza, então trabalhando com classes é muito mais fácil. Nós vamos fazer agora nosso IMPT-BTN mais label, que é o tá usando o seletor adjacente. Nós vamos formatar ele para que ele fique com um aspecto do Material Design, né? Então para isso eu vou para que ele fique com esse aspecto aqui, nós vamos fazer a seguinte formatação. Primeiro, nós vamos tirar esse background yellow aqui porque tá feio. E vamos colocar o cursor pointer. Por que o cursor pointer? Porque com o cursor pointer ele vai, ó, tá vendo que ele tá com a setinha normal, né? Então se você colocar cursor pointer, ó, ele já ficou com um apontador. Agora ele tá apontando para os links, né? Certo? Então aí a segunda propriedade que nós vamos editar aqui vai ser o background color. Vou botar um background color. Eu vou colocar o background color um azul. Esses backgrounds você encontra também aqui na documentação da Material. Deixa eu abrir aqui. Style, se não me engano. Color. Deixa eu carregando aqui, ó. Você tem uma paleta de cores. Você escolhe o seu padrão de cores e você vai aqui na paleta de cores, e aí você vai trabalhar com a cor que você quiser dentro dessa paleta. Então a paleta que eu escolhi para trabalhar é a paleta Blue, entende? Então a cor que a gente vai usar aqui vai ser o mais próximo desse azul aqui, né? Certo? Então você procura o azul que você quer usar. Eu quero usar esse azul aqui, o azul Indigo 800. Certo? Então eu vou copiar essa cor aqui e vou colar aqui no meu background color. E vou salvar. Vamos ver a cor que ficou. Ó, ficou azulzinho. Viu? Azulzinho, né? Então esse é a cor que a gente vai usar aqui. Então agora nós vamos usar a propriedade display como block, que é o display block, para ele ficar com um formato de bloco. E unido ao display block nós vamos usar também padding de 10 pixels. Vamos ver qual foi o resultado disso. Tadã! Exatamente. Display block padding de 10 pixels. E aí vamos colocar um
tamanho. O tamanho que eu quero é que ele fique com 28 pixels cada um. Vamos botar um widget. 28 pixels. E o height 28 pixels também. Então vamos botar um quadradinho, viu? Quadradinho. O texto está desconfigurado, não tem problema, daqui a pouco a gente vai corrigir esse negócio do texto desconfigurado. E vamos colocar agora margem de 5 pixels. E vamos colocar também o overflow hiding, que é para que esse texto não saia para fora do botão, tá vendo? O texto não sai para fora do botão se você bota o overflow hiding. E vamos colocar o wrap. Então, quando você aplica o white space no wrap, ele não dá quebra de linha quando encontra um espaço, então não vai haver quebras de linha aqui. E importante, word wrap normal. E o word wrap normal é para garantir que não haja mesmo quebra de linha. E o border radius, botar um border radius de 2 pixels. Vou atualizar para ver que ficou bem discreto, né? Se você botar uma border radius normal de 5 pixels, por exemplo, olha lá, já ficou mais arredondadinho. Você vai ver que o botão do Material Design ele é arredondado, mas é bem discreto, então por isso 2 pixels é o ideal. Bota 2 pixels. Se você quiser fazer um float button, aí você coloca 50 pixels. E aí ele vai ficar redondinho. Legal, né? E nós vamos colocar um float left. Botar um float left. Pronto, agora eles já estão um do lado do outro. Redondinhos aqui funcionando. Nosso efeitozinho que a gente criou antes. O background color continua funcionando, os seletores, certo? E vamos colocar um color branco, FFF, ok? Aí vai ficar com um texto branco. E line height de 28 pixels também. Aí ele vai ficar centralizado, né? O line height geralmente você coloca do tamanho do botão que você criou, certo? Agora nós vamos colocar uma sombrazinha. A sombrazinha nós vamos usar o box shadow e vamos colocar 0, 2, 2, 0, certo? E a gente bota com a cor RGBA, nós vamos usar o RGBA porque ele já joga uma transparência. RGBA.14. Depois nós vamos fazer outra sombra. A vantagem do box shadow é que você pode aplicar várias propriedades separadas por vírgula, entende? E elas todas vão ser aplicadas. 0,3 pixels, 1, menos 2. E vamos criando essa sombrazinha legal. E então, agora que criamos a nossa sombra, vamos salvar, vamos atualizar para ver qual é o efeito. Olha lá, a sombra apareceu, certo? Só que no Material, quando você passa o mouse sobre o elemento, ou quando o elemento está focado, usando focos, que são justamente o seletores hover e os seletores e o seletor focus, ele fica com uma sombra
ele fica com uma sombra maior, não é? Uma sombra mais para baixo, mais densa, mais espaçada, na verdade. Então, para fazer esse efeito, a gente vai simplesmente aumentar o valor do segundo parâmetro da fonte para 4. Olha lá o que vai acontecer. Viu? Na hora que você passou, a sombra ficou maior. Legal, né? Só que ele está crescendo, mas não está crescendo de uma forma muito bonita. Então, para fazer esse efeito, a gente vai usar o Transition. Vamos usar Transition All, porque ele vai executar o Transition em todas as propriedades. E vai ser 500 milissegundos de Transition. E o formato da Transition vai ser o Easy. O Easy ele dá um efeito bacana, porque ele começa devagar e termina rápido. Então o Easy ele é o mais usado no Material. Você viu lá, ó? Deixa eu dar um zoom aqui pra gente ver esse efeito mais de perto. Olha lá, ó. Viu lá a sombra crescendo? Na hora que você passa o mouse sobre, a sombra cresce. Isso é muito, muito legal de fazer. Legal? Legal, né? Então agora nós vamos, para fazer que ele não só cresça, mas que ele também fique com um esboçamento melhor, nós vamos alterar esse segundo valor também. 4. Atualizar. Viu? Ela cresceu e ficou com um espaçamento maior também. Ficou mais espalhada a sombra. Legal? Esse efeito aplicado no Material é muito bacana. Você vê que ele também aplicou o efeito na cor. Ele não está mais mudando a cor de uma forma seca. Ele está fazendo uma transição do azul para o verde. Assim, uma transição muito legal. Um efeito muito bacana. Quando você marca, ó, ele muda do verde para o vermelho. Sem problemas. Funciona mesmo também com o Tab. Olha lá. Marcou o Tab. Olha que legal. Aí, se a gente marca o outro, ele muda a cor. Legal? Então vamos voltar ao zero. No Material, a única mudança que tem é justamente essa. Então a gente vai tirar esse Color Green aqui, para que ele não mexa mais na cor. E agora, a única mudança que tem é essa sombrazinha crescendo mesmo, quando tem o Focus ou o Hover. Certo? Aí, próximo efeito que a gente precisa fazer é mudar essa fonte horrorosa que tá aí, né? Essa fonte horrorosa é a fonte padrão do navegador. O Material, ele usa uma fonte chamada Roboto. Então, vamos aplicar essa fonte chamada Roboto aqui. Fonte Family Roboto. E caso o navegador não tenha a Roboto, a Google sugere que a gente use o Helvetica Neue, que é uma fonte parecida com o Roboto. E caso não tenha, ele vai pedir para que você use a fonte padrão do navegador, Sans Serif. Certo? Beleza. Olha lá, ó. Ficou com a fonte Roboto, a fonte padrão do Material. Beleza? Então o que a gente vai fazer agora? Que eu não quero que ele apareça esse título, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer
que ele apareça o ícone. Para isso nós vamos usar a biblioteca de ícones. Você vai em design.google.com/ícones. Então, nós temos aqui uma série de ícones, né? Você pode pesquisar o ícone que você quer, ou você pode escolher um desses ícones aqui. No caso, como eu já sei quais ícones que eu quero, eu vou lá, eu vou pesquisar aqui o ícone menu. Olha ele aqui, ícone menu. Quando você clica sobre, aí ele aparece menu 24dp. Aí a cor, se você quer ele preto, se você quer ele branco, né? Então o que eu vou querer, ele venha branco. Ó, tem a demonstração dele aqui. Se ele preto, se ele quer branco. Eu quero branco. E aí você vai copiar esse código aqui, ó. E class material icons menu, certo? E você vai copiar ele aqui dentro da sua label. Onde você colocou o ícone dentro da sua label, o outro ícone que eu quero, notification. Tem uma categoria de ícones notification, né? Mas o que eu quero mais é esse social notification. Então eu vou pegar ele aqui, ó, notification. Eu vou colar aqui meu código. Ok, vamos atualizar para ver como ficou. Então, aí como que a gente vai fazer para que esse texto se torne um ícone? Nós vamos vir aqui no nosso catálogo de ícones. Tem aqui, ó, Fit to Views, Git Repository. Então tá aqui, a gente vai clicar nesse Git Repository e vai ter aqui no GitHub um repositório com todos os ícones do material, certo? E você pode baixar, ou você pode simplesmente vir aqui no index.html e copiar essa linha aqui, ó. Deixa eu abrir maior pra gente ver. Ó, essa linha aqui, ó. Link href fonts Google API family material icons style sheet type CSS. Beleza? Aí você copiando isso aqui, colando. Isso é uma forma bem simples aqui de colocar. Aqui, vamos botar depois a nossa meta tag aqui. Uma forma bem simplificada de aplicar os seus ícones. Você salva. E aí quando você carregar aqui, ó. Tcharam, já veio os ícones do material. Então, mas vamos entender o que acontece nesse ícone. Vamos pegar esse link aqui, que é o link das fontes. Vamos pegar ele. Vamos abrir uma nova janela aqui e vamos seguir esse link. Olha só o que apareceu. Um CSSzinho simples. Mas o que ele faz? Ele importa uma fonte na internet para uma CSS, uma fonte no formato WOOF2. Então o que eu recomendo que vocês façam? Copie aqui a URL da fonte WOOF. Você abre aqui na barra, coloca ela aqui e olha só o que vai acontecer. Vai fazer o download da sua fonte WOOF. E você pode salvar ela. Você pode copiar essa fonte que você baixou para uma pasta dentro do seu projeto. Editar o nome dela, colocar, porque está com o nome todo esquisitão, né? Você coloca ela como Material ou Icons Material, ou o nome que você quiser dar para ela. E você vai copiar esse CSS aqui para o CSS da sua aplicação. Vamos botar aqui, ó, aplicado CSS da nossa aplicação. E para identificar esse CSS, não confundir com o restante da sua aplicação, nós vamos colocar aqui um comentário que é ícones
material from e aí você coloca o link você vai colocar esse link aqui, então da onde você tirou o CSS, e você fecha aqui, beleza? E você vai colocar um outro comentário para especificar que você terminou aqui o CSS dos ícones. Vai botar and ícones material e fechar o comentário, beleza? Com isso, aí aqui para ela rodar localmente, você vai colocar o nome que você deu, você vai colocar aqui o link que você deu para o seu ícone no lugar dessa URL aqui. No caso, eu salvei ela como eu salvei ela dentro de uma pasta fontes no meu projeto e botei material font.wolf2, beleza? E assim eu tenho o meu ícone material rodando offline. Vamos ver, ele continuou o mesmo efeito, só que agora está offline, né? Mesmo se você estiver sem internet, você vai continuar visualizando os ícones, né? Que é muito útil para desenvolvimento, beleza? Então a gente já tem os ícones do material, já criamos o Five Button, Float Action Button e já conseguimos fazer uma animação condicional bem simples, mas não deixa de ser uma animação condicional. E agora nós vamos para a parte mais complexa da coisa. Esse texto, está vendo que o texto está aparecendo um pedacinho do texto, né? Vamos fazer com que esse texto ele suma. Então, para fazer ele sumir, nós vamos substituir esse color pelo RGBA. Porque o RGBA ele aplica uma transparência na capa. Então, o branco no RGB, todo mundo sabe que é 255, 255, 255. E o quarto atributo do RGBA é o atributo alfa, ou seja, a transparência. Então nós vamos, se a gente colocar 0.5, ele vai ficar a metade, meio transparente. Olha lá, você viu? Ficou meio transparente. E se a gente colocar ele 0.1, ele vai ficar quase invisível. Se a gente botar 0, ele vai ficar completamente transparente. Mas aí o ícone sumiu também. E agora? O que que eu faço? Muito simples. Você vai pegar esse mesmo input ptn label aqui e você vai colocar ele aqui, que a gente vai fazer uma formatação aqui. Então, ao invés de ser só input ptn label, a gente vai botar input ptn label i, que o botão ele está dentro do i, e a gente vai colocar o mesmo color RGBA 255 255 255, só que agora ao invés de 0 a gente vai botar 1. E aí a gente salva e vamos ver. Tadã, agora o ícone aparece e o restante não aparece. O ícone não está desproporcional à aplicação. De certa forma ele está assim. Então o que a gente precisa fazer para ele ficar mais proporcional à aplicação? Ou a gente aumenta a font size, ou a gente diminui o height. Vamos testar diminuindo o height para 22 ao invés de 28. Então
Vamos ver o que acontece. Ele ficou menor. Agora o ícone está maior do que a aplicação. Então vou botar ele com 8 pixels para a gente centralizar o ícone na aplicação. Não deu efeito. Então vamos botar o rate com 25 ao invés de 22. 25. Legal, né? Já funcionou. Eu não quero que ele fique com esse efeito aqui de ficar vermelho na hora que clica. Eu quero ele com esse efeito aqui de crescer ao invés de ficar vermelho. Então vamos fazer da seguinte maneira. Vamos pegar ele aqui na hora do checked, certo? E tira o background color red. A primeira coisa que vai mudar no label vai ser a color, que vai ser RGBA 255 255 255 1. Beleza? Então, quando você marcar, o texto vai aparecer. Você viu lá que o texto apareceu? Legal, né? Então, o texto apareceu quando você marca. E o widget. Vou botar o widget. O widget vai ser 250 pixels. Lá, ó, cresceu. Na hora que você clica, ele cresce. E aparece o texto. Vamos botar um border radius. Os 2 pixels. Esse é o tamanho. Viu? Aí até a borda dele volta, se transforma. Isso tudo, essa animação toda, ela é feita pelo Transition Transform, que a gente olha ali em cima. E agora é que são elas, porque olha só, você vê que o texto ele tá posicionado de uma forma que não tá muito interessante, né? Então, para que esse texto ele fique posicionado do jeito que a gente quer, primeiro nós vamos precisar mexer no ícone do nosso input. Nesse ícone a gente vai botar ele com float left. Quando a gente coloca o ícone com o float left, olha o que aconteceu. O texto já ficou centralizado. E precisamos fazer com que a margem desse ícone seja negativa, para que dê aquela impressão de que o texto está saindo do lugar. Margem negativa. Margem, se não me engano, margem right, menos 10 pixels. Então, tá vendo, o texto está em cima do ícone. Mas está feio o texto em cima do ícone. Mas você não sabe qual é o efeito final que a gente está buscando ter. Então a gente vai voltar aqui, ó, no nosso input PTN. Vamos adicionar mais algumas regras aqui. Então a próxima regra que a gente vai adicionar é o atributo TextAlign. Vamos botar ele como center. Beleza? Então quando a gente coloca o TextAlign como center, a gente consegue o efeito que a gente queria. Parece que o texto ele está saindo de trás do ícone e assumindo a posição dele centralizado no nosso cabeçalho. Legal? Beleza. Você está vendo que está com uma margem muito grande em volta? Isso é porque a gente não mexeu no body ainda. Então vamos editar a tag body, né? Vamos criar body. Formatar isso aqui que tá feio. Pronto, formatadinho, fica mais bonito. Vamos aplicar algumas regras CSS ao body. Tá, nós vamos botar font family Roboto. Aquela mesma que a gente botou aqui no BPN, né? Botar a font family Roboto.
para todas as coisas que você construir dentro do body ficar boboto. A gente vai botar um margem 0 pixels e um padding 0 pixels também no body. E aí você elimina toda a borda que tem em volta desse body. E aí você diz, não, tudo bem, mas ele tá um posicionado de um lado e outro do outro. Mas se você quiser posicionar um de um lado e outro do outro, o que eu vou fazer é muito simples. Você vai usar o ID nav left, ID nav left, digitar ali. Nós vamos botar o ID nav left como float left e o ID nav right nós vamos botar ele como float right. Só que a gente não está aplicando essa regra ao AD, nós estamos aplicando ao level. Então lembra de colocar o seletor adjacente e level. Ok, vamos salvar aqui e olha o efeito que resultou no nosso trabalho. Então a gente fica por aqui. Essa foi a nossa primeira aula, né? Já que aquele primeiro vídeo era uma introdução, hoje nós colocamos a mão na massa mesmo e criamos este Fab Button que se transforma em um cabeçalho de navegação. E na próxima videoaula nós vamos ver como criar esse efeito aqui, ó, tá vendo? Nós colocamos uma barra de navegação grande e olha só, tá? Você tem aqui uma nave bar side. Legal? Beleza. Vamos criar essa nave bar side. Nós vamos ensinar a criá-la na próxima videoaula. Não perca então a próxima videoaula. Não percam a série, continuem acompanhando a série. Nós ainda vamos ensinar nessa série a fazer esse acordeon. Legal, né? O acordeon. Ainda vamos ensinar a fazer essa navegação em tabs. Bem simples, não usa nada de JavaScript, pelo incrível que pareça. Ensinar a fazer esse botão suspenso aqui. Ensinar a fazer esse formulário de pesquisa, essa transição de página e esse float button, menu suspenso também, e esses blocos, esse efeito parallax, tudo isso feito no padrão Material Design usando CSS3. Não temos nada de JavaScript nesse layout, ok? Então ficamos por aqui, um abraço, siga lá no meu LinkedIn, aqui meu LinkedIn, Fernando, esse é o meu LinkedIn, e até a próxima.